Bom dia. Nesse momento eu queria meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vou deixar um videozinho bem rápido aqui. E se você achar legal, dá o seu like e se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Romanos capítulo 8, aliás, capítulo 5, Romanos 5, 17. A palavra de Deus diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No Novo Testamento, aliás, na Bíblia toda, existe um tema que é totalmente interligado e que chega em Jesus e é aperfeiçoado de maneira gloriosa, que é o tema da justiça, né? Como é que Deus nos torna justos diante dele? Essa é a coisa mais preciosa que existe para a gente entender o nosso relacionamento com Deus. Como é que a gente se torna justo, né? A palavra de Deus diz que é por meio de Jesus Cristo, ou seja, pela maneira como Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos oferece gratuitamente a sua própria justiça, a sua retidão. E Ele faz isso através da cruz do Calvário, né? Da obra que Ele realizou na cruz, e também de uma operação interna do Espírito Santo, regenerando o nosso espírito. O nosso espírito não é injusto, nosso espírito não é pecador, nosso espírito não tem mácula. Aquele que nasce de novo, nasce de Deus, nasce sem pecado. Todo aquele que nasceu do Espírito nasce justo, justificado. E o que Paulo está dizendo aqui é, se você recebe a abundância da graça, né, e o dom da justiça, você começa a reinar, você começa a ter autoridade sobre as coisas que antes reinavam sobre a tua vida, sobre os seus impulsos, sobre as suas ações erradas, sobre os teus pensamentos errados. E é isso que eu tenho tentado trazer um pouquinho todo dia, porque durante muitos anos como pastor eu observo que as pessoas não têm esse entendimento na igreja. A igreja sofre porque não entende quem ela é em Cristo, não entende sua própria justiça, não entende a natureza nova que Deus plantou dentro de nós. A maioria dos cristãos tenta lidar com Deus pelo esforço, pelo cansaço, pelo emocional, e isso aí mata a pessoa. Mas a pessoa tem que entender que é pela justiça do Espírito que nós ganhamos capacidade. É por entender que eu já sou justo, que eu não sou mais condenado, que eu sou amado de Deus, que eu ganho fé suficiente para que esse Espírito que habita em mim trabalhe a unção, trabalhe a capacidade, trabalhe o poder de me fazer santo. Amém? Santidade não é a base da vida cristã. Tem gente que entende que santidade é a base. Não, a base é a justiça. Sem a justiça plantada no nosso espírito, a gente não consegue ser santo. Sem você saber que você já é justo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, você não tem capacidade de ter santidade. Por quê? Santidade tem uma relação com a mente, com a alma, com as emoções. Santidade tem a ver com uma maneira de se comportar, com a maneira de se postar. Isso é santidade, mas é secundário, né? Se você entende que você é justo, que você tem absoluta ligação com Deus, que o pecado foi destruído, que você agora tem uma limpeza total, você não tem mais a acusação de Deus contra a tua vida, você tem a acusação do diabo, mas não de Deus. Deus não te acusa, Deus te aceita. Você é aceito por Deus, você é amado por Deus Pai. Então, por consequência, os teus atos começam a mudar radicalmente. Você tem prazer na santidade, você tem prazer em permitir que o seu corpo e alma se adaptem a essa realidade que você já possui. Na vida espiritual a gente já possui justiça, a gente não está em busca de construir uma justiça progressiva com Deus. Todo dia, hoje eu sou mais justo, amanhã eu vou ser mais justo. Não, a justiça é dada como dom gratuito ao nosso espírito quando a gente nasce de Deus. Todo aquilo que é nascido de novo recebe de uma vez por todas uma justiça imputada, para que ele possa viver o restante da vida com base nesse solo, né? Esse solo de justiça é o solo sagrado, é o solo inabalável da minha relação com Deus. Deus me olha como filho justo, apesar que a gente pode variar, né? Apesar que o crente pode resvalar os seus pés, pode tropeçar, pode cometer erros e pecados, mas ele tem que entender que a maneira como ele se arrepende, é a maneira como ele volta para esse chão
que ele recebeu um dia. Arrependimento significa trazer a mente para a realidade de quem eu já sou. Não é reproduzir ou produzir de novo uma redenção para mim, não. A redenção já foi realizada no meu espírito. Eu sou nova criatura para sempre. Eu não deixo de ser nova criatura porque eu cometo um erro ou porque eu erro. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que recebem o dom da justiça, eles reinam em vida. Então eu peço a você hoje que medite nessas coisas. E que se você tem alguma deficiência na relação com Deus, você precisa receber hoje, pela fé, esse dom da justiça, essa abundância da graça, para que você possa reinar em vida e não estar debaixo desse jugo de condenação e de miséria que o diabo tenta trazer todo dia na sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.